Imagine que você está numa floresta. O céu está limpo e bem azul. Logo você vê um pássaro voando, com suas garras para frente, mas a cabeça virada para trás. Você percebe que ele carrega um ovo precioso consigo. O ovo é um símbolo de renascimento para muitos povos, e esse pássaro é a representação do Sankofa, uma ideia que faz parte da cosmovisão do povo Akan, de Gana, em África, e quer dizer que não podemos ir para frente se não olharmos para o conhecimento do passado. E é exatamente isso que os quilombolas do Vale do Ribeira fazem há séculos. Hoje, eles inspiram quem vive nas quebradas e favelas de todo o país a alçar esse voo também. É disso que vamos falar hoje, no terceiro episódio do Casa Floresta. Olá, eu me chamo Aline Matuja, trabalho com meio ambiente há mais de 15 anos. Nesse podcast eu acompanho convidados e convidadas a territórios urbanos e rurais, por vezes até bastante poluídos e degradados, mas também a territórios indígenas, ribeirinhos e quilombolas pelo Brasil. Territórios floresta. Percorreremos múltiplos universos de texturas, cores, sabores, sonoridades e paisagens que podem até parecer bem distantes, mas que, na real, dividem moradia comigo e com você. Nossos olhos vão se encontrar, nossas mãos vão se tocar, os ouvidos e bocas se conectar, para a gente não esquecer. Nós compartilhamos do mesmo planeta, somos todos habitantes da casa, que só é casa porque também é floresta. Casa Floresta. Fique à vontade, até porque ela também precisa do seu cuidado. No episódio de hoje, seguiremos pelo Vale do Ribeira, que fica na região sul do estado de São Paulo e leste do estado do Paraná. Nessa viagem, percorreremos apenas o trecho paulista do vale. E para fazer essa jornada, eu convidei a Thalita Flor, uma chefe das quebradas fluminenses, sensível chefe antiespecista, que antes de montar um prato, parece conversar com cada ingrediente que compõe a receita. Eu sou muito grata, assim, por poder participar dessa experiência, né? Por poder participar dessa vivência. E todo mundo era tão receptivo, né? Todo mundo parecia que dava aquela sensação, assim, de que todo mundo estava esperando a gente durante uma semana, sabe? Enfim, foi muito mágico, né? Foi muito mágico. Eu ainda tô processando, assim, tudo que aconteceu. A Thalita veio até São Paulo encontrar nossa equipe de expedição em uma jornada que começou lá na sua quebrada, na cidade de Niterói, no Rio. E juntos seguimos por terra até a cidade de Eldorado, lá no Vale do Ribeira. Da maior metrópole do continente para a cidade mais próxima dos quilombos. Uma média de 3 horas e meia. Deu aí uns 300 quilômetros de viagem por terra. O som já não é mais o mesmo de uma capital. Já se escutam mais os pássaros e os sotaques vão ficando diferentes. Saindo de Eldorado, é monocultura de banana até perder de vista. Fomos atravessando longas pistas com asfalto esburacado, para só então chegarmos em estradas bem estreitas, mas que impressionam mesmo por estarmos entrando na maior área contínua de Mata Atlântica do país. Pensa comigo, 1/5 de tudo que resta de Mata Atlântica no Brasil está no Vale do Ribeira. Nem todo mundo imagina que esse tanto de floresta ainda está conservada por essas bandas cinzas de São Paulo, né? Dá até uma felicidade. Você consegue lembrar do aroma da natureza mais verde onde você já esteve, quando chove? O cheiro é esse. Tudo isso só é possível porque os quilombolas cuidam desse patrimônio com a sua luta ancestral. E o ar já muda, né? Já tem uma coisa assim, você respira melhor, né? Essa área dos quilombos já é um ar que você respira melhor. Mas aí quanto mais alto você vai indo, né? E mais em lugares mais afastados, mais você respira melhor ainda. Então você já chega e já é tudo fresquinho, já é tudo, sabe? É tão gostoso de sentir, ouvir as galinhas, ouvir os passarinhos. Nas minhas andanças por aí, eu já aprendi que para ter um ar assim, é preciso conservar as florestas de um jeito que só as populações tradicionais conseguem.
sejam elas vindas em diáspora da África ou nativas desse continente. A gente vai ver lá na frente, em outro dos nossos voos, que cidades indígenas como São Gabriel da Cachoeira ainda conseguem manter uma qualidade do ar ao nutrir os ecossistemas com seus modos de vida. O rio Ribeira de Iguape logo dá as caras na paisagem. Marrom, caudaloso e imponente. Ele segue nos acompanhando por grande parte do trajeto, conectando uma comunidade à outra. Você consegue imaginar a diversidade de plantas, de bichos e de gente ao redor? Olhamos diretamente nos olhos de lideranças quilombolas, algumas delas históricas. Estou falando da Rosana, João da Mota, Letícia, Rafaela, Ditão, Osvaldo e Leonila, que agora chamo de mestres e mestras. Como o pássaro que carrega o ovo precioso, eu os trago na minha memória. E espero que seja assim com você também, que nos escuta. Meu nome é Rosana, eu sou aqui da comunidade Quilombo Nhunguara. Sou agricultora, né? Nasci e me criei aqui, né? No Quilombo. E hoje eu estou trabalhando na Coperquivale como coordenadora financeira também. Eu sou João da Mota, nascido e criado aqui, tenho 68. Na verdade, eu sou João da Mota, mas não sou conhecido aqui como João da Mota, sou conhecido como João Catá. E estou hoje para aprender. Ela está falando que vai aprender, mas vamos aprender junto, né? A gente dá para aprender também. Espero que sejam bem-vindos na comunidade. Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Benedito, o pessoal me chama de Ditão, né? Eu sou liderança nacional de Quilombo, sou um dos fundadores da CONAC, lá no final dos anos 90, né? E sou agricultor familiar, né? Na comunidade de Quilombo da Pranduva. A CONAC é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. É a principal organização na luta pela defesa dos direitos quilombolas no país. Mas afinal, o que é um quilombo? Bom, se eu tiver que resumir, é um lugar de luta e de resistência. Que os quilombos foi uma ferramenta muito forte. Por que o quilombo foi uma ferramenta muito forte? Porque o quilombo, ele por si próprio já é um documento, né? Porque ele não pode ser comercializado, não pode ser ocupado por empresa. Por outro lado, ele acaba sendo parte da história do Brasil que o Brasil não conhece, que não foi contado, e principalmente essas comunidades quilombolas que muitos não foi nem certificado ainda. Por essa razão, são histórias que o Brasil não conhece. Para você que está nos ouvindo tentar ter uma dimensão do território, no Vale do Ribeira existem 88 comunidades quilombolas apontadas e somente 6 estão tituladas pelo Estado e ainda parcialmente. A gente visitou 3, o Quilombo São Pedro, o Ivaporunduva e o Quilombo Nhunguara. São lugares que quebram paradigmas sobre a história oficial que aprendemos na escola. Eu acho que o quilombo, na verdade, ele não foi escravo, né? Ele foi tentado novamente a ser escravo pós-escravidão, como nós somos tentados todos os dias, né? A sair das nossas terras. Esse é o seu Osvaldo, liderança do Quilombo Porto Velho e também um dos fundadores da Cooperativa dos Agricultores e Agricultoras do Vale do Ribeira, a Coperquivale, que tem sede na cidade de Eldorado. Você vai escutar mais sobre a cooperativa daqui a pouco. A dona Diva, liderança do Quilombo Pedro Cubas de Cima, completa. Mas nós somos realmente fortes, temos que estar unidos e dizer assim que realmente, existe até um verso que diz assim: pisa no quilombo, pisa ligeiro, quem mexe com quilombo, mexe com formigueiro. Então, nós se formigamos um quilombo, formiga lá, outro cá se unimos e vamos lá e mordemos todo mundo, sabe? E temos conseguido vitória, sim. Mas é dessa maneira, sabe? Tem várias histórias no Brasil que correm paralelas à história oficial, que aqui no Vale do Ribeira, elas estão vivas, tem cor, tem cheiro e som. O Ditão nos contou uma dessas histórias quilombolas. Segundo os relatórios aí, Ivaporunduva é uma das comunidades mais antigas do Brasil, né? A primeira história dela, ela está na construção da igreja, que começou a ser feita em 1630 e terminou em 1690. E ela ajuda a contar, então, um pouco da história de Ivaporunduva, né? Mas também tem uma outra história que aí já fala do Vale do Ribeira, que foi a chegada dos portugueses nesta região, por volta de 1559.
E depois veio a tal Lei Áurea, que para nós quilombola não quer dizer nada, né? Porque nós não fomos libertados pela Lei Áurea, fomos libertados pela nossa luta, né? Todos os quilombos aqui da região é libertado pela luta dele, não pela Lei Áurea. Tanto isso é verdade que nesse dia nós não comemoramos. Nós comemoramos o dia 20 de novembro, Semana dos Zumbi dos Palmares. Na época da Lei Áurea, nós, em alguns lugares, a gente faz alguma reflexão. Será que houve a libertação dos negros escravizados no Brasil? Que tipo de libertação é essa? É que não trocaram a forma de liberdade, né? De repente é trocar a senzala, a comida que recebia, a pouca roupa pelo salário mínimo, né? E vivendo em local inadequado, e o chicote e a caneta. Essa fala do Ditão me lembrou muito a história do pássaro que voa para frente, olhando para trás, o sankofa. Existe uma grande consciência crítica entre os quilombolas do Vale do Ribeira. Você nota que, ao olhar para a própria história, ele aponta outros caminhos possíveis e politiza o seu saber? Uma sabedoria que deságua pela cidade e influencia as favelas. E a gente que está tão desconectado lá na cidade e que foi empurrado para as periferias, eu que sou favelada, moro na periferia de Niterói, a gente se inspira em vocês e a gente tem orgulho de criar referências de quilombo, mesmo que não sejam as tradicionais. Essa tecnologia que é nossa, é uma tecnologia nossa, é uma tecnologia do nosso território. Vocês nos inspiram de uma forma que a gente quer usar essa tecnologia em todos os lugares, assim. A história preta é uma história que, por séculos, não teve nos livros de história e nem nas pesquisas acadêmicas. Talvez por isso, muitos dos conhecimentos quilombolas tenham sido perdidos na transição do povo negro da zona rural para as cidades. Olha só o que a Thalita conta. A melhor forma de colonizar é você apagar a cultura de um povo. E foi exatamente o que eles tentaram fazer com a gente. Os donos de pessoas escravizadas reconheciam que apagar a nossa cultura fazia os nossos ancestrais não renderem no trabalho. Porque a gente estava perdendo a nossa energia, a gente estava perdendo a nossa alma, nossa vitalidade. Por isso, aos domingos, eles deixavam os nossos ancestrais cantarem, deixavam os nossos ancestrais fazerem roda de jongo, jogarem capoeira. Era estratégia. Eles deixavam os africanos dançarem, cantarem, terem sua religião, porque isso ia dar energia para a gente continuar trabalhando no campo. Então foi através dessa resistência que a gente conseguiu manter o mínimo da nossa cultura, o mínimo da nossa tradição. Outra tecnologia que precisa ser valorizada, que é a tradição oral. Tem uma música do Milton Nascimento que, coincidentemente, ouvimos quando a gente estava no caminho para o Vale do Ribeira, que diz assim: nada temer senão o correr da luta, nada fazer senão esquecer o medo. E essas palavras definem exatamente a nossa sensação ao olharmos de fato para aquele povo resistente e aprender que, se tem uma coisa que eles não fazem, é fugir da sua luta. O voo do nosso pássaro começou na floresta, numa das áreas mais conservadas de um bioma que está quase desaparecendo. Mas agora ele sai da mata e chega à periferia de São Paulo. Diante das turbulências de um voo que nem sempre é calmo, o lado positivo é que os quilombos, historicamente, formam novas alianças. Isso faz com que a gente realmente consiga perceber a favela como um lugar onde também estão os remanescentes de ex-escravizados. É também um lugar que, assim como os quilombos, seguem sendo excluídos de políticas públicas. O seu Oswaldo volta para nos explicar. Porque as políticas que a gente percebe que chega no Vale, né, e para todas as comunidades, seja aqui ou seja nas favelas, eles são políticas preconceituosas, racistas, né, que exclui, a política excludente. Então a gente fala assim, a gente tem que lutar muito, acho que a formação dos nossos filhos, dos nossos quilombolas, que vai fazer toda a diferença. Tem um outro pássaro, conhecido dos nossos imaginários e ainda mais contemporâneo do que a cosmovisão do sankofa, que pode dar uma boa metáfora para a gente refletir sobre esse momento. Lembra do cisne que nasceu entre patos e achava que era feio? Não podemos subestimar as fábulas, elas também carregam mitos antigos.
Por termos uma cultura estruturalmente colonial no Brasil, nossas referências de belezas e de costumes geralmente não têm a ver com a que vemos no espelho. No nosso primeiro episódio, falamos, e nesse eu repito, reconhecer-se é muito importante. Só assim é possível lembrar que não há só um mundo. O do branco é apenas um deles. Então, quando a nossa juventude entender que assumir a sua negritude é assumir uma etnia, uma raça, como queira falar, facilita, porque ser negro no Brasil é difícil. Tem salário menor, não tem emprego, o pessoal vê ele como um bandido, como uma bandida, vê ele como um estuprador, enfim, vê ele como um, entendeu? É dessa forma que a sociedade ensinou os brancos. Então, o preto está vendo, o negro está vendo, então ele não quer ser negro. Ele fala, eu sou moreno, sou mulatinho, sou queimadinha de praia. Ele se esconde até da identidade que não é dele. Atualmente, tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. 65% delas estão em lares de pessoas com referência preta, segundo estudo publicado em junho de 2022 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional. Durante a pandemia, a Coperquivale, a cooperativa dos quilombos lá do Ribeira, distribuiu 330 toneladas de alimentos para comunidades vulneráveis da periferia de São Paulo. Eu acho que a grande conquista é a gente estar hoje entregando alimentos saudáveis para as favelas, né? Ter esse diálogo de entrega para a merenda escolar, para PA, PENAI, e entrega nos auxílios para as favelas. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, programa que foi implementado para a compra de produção direta dos agricultores familiares, para alimentar justamente a população de baixa renda. Já o PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que exige que a compra de 30% dos produtos seja da agricultura familiar, o que, na verdade, pouquíssimas vezes acontece. Eu acho que é mostrar a diversidade de produto que a comunidade consegue, dentro de 500 anos, ainda garantir com a diversidade de mais de 80 produtos aí dentro da cooperativa, demonstrando que nós não perdemos a capacidade de produção, que nós temos um raciocínio que é o caminho da liberdade, nosso sempre foi o conhecimento. A dona Rosana e o seu João, lideranças do Quilombo Nhunguara, que você conheceu lá no começo, relataram a emoção e a alegria que sentiram ao ver as colheitas das suas roças chegando na favela. Eles se contentem porque estão sabendo que estão recebendo um alimento também de verdade, um alimento puro, né? Quando eu falo, até sabe os olhos de emoção, porque eu antes de morrer, eu tinha tanto desejo de entrar numa favela. Porque a favela só mostra coisa ruim. E, na verdade, eu ainda estava falando ali que isso não é a realidade do que ele mostra. As coisas boas que tem lá, ele não mostra. Não mostra. Lá o caso mostra o gente batendo, dizendo que você nunca pensou que ia ter. E vendo a realidade da favela lá, quase não tem diferença. Não. A diferença é porque não tem um espaço para trabalhar. Não tem a terra, né? Isso. Mas a vivência não tem muita diferença da nossa. Isso só foi possível porque os quilombolas estão há séculos cultivando alimentos em suas roças tradicionais, sem usar veneno. Essa variedade de mais de 80 produtos que o seu Oswaldo falou pra gente, eu e a Thalita fomos conhecer de perto na roça da dona Rosana, lá no Quilombo Nhunguara. Aqui tem vários tipos de banana ou é uma só? Tem a prata, tem a maçã, tem a ouro, tem a vinagre. Penca de roxa, eu acho que lá não corre. Tem zinca, tem a roxa. Tem a pão? Tem a pão, que a gente fala zinca, né? Ah, sim. Esse laboratório aqui é uma prata, né? Estão com no carro. Ah. Acho que já do São Pedro. Ô, dona Rosana, e vocês gostam de plantar a variedade? Por que é melhor do que plantar uma só? É que, como disse, quando se planta várias plantas, uma que você já aproveita mais a terra, né? Aí você já planta, que nem se planta tipo um palmito. Aqui é um palmito, aí você pode plantar um feijão no meio, planta abóbora, é a rama, né? Porque aproveita mais a terra e também um pouco mais até o tempo da gente, né? A roça tradicional da dona Rosana e de tantos outros agricultores de quilombos faz parte do chamado Sistema Agrícola Tradicional Quilombola. Reconhecido em 2018
como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil, pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É dever do Estado brasileiro cuidar desse patrimônio e garantir os direitos fundamentais das comunidades quilombolas. Mas os quilombos e também outras comunidades tradicionais do Vale do Ribeira, como as indígenas, caiçaras e caboclas, ainda carecem de uma gestão pública que os escute e pense junto em como solucionar seus problemas. Agora que atravessamos ventos, céus e nuvens desses dois territórios, quilombo e favela, sabemos melhor como ir e voltar com mais domínio. Dá para perceber que quilombo e favela vivem se encontrando. E a Thalita falou bem sobre essa conexão. E lá tem uma coisa muito particular, assim, que tem em todos os quilombos, né? Que é esse senso de coletividade, né? Essa coisa de todo mundo ajudar um ao outro, né? E eu me lembro da dona Rosana falando de como que as roças que ela ia mostrar pra gente, que ela estava ali na intenção de mostrar a dela, mas como que as roças elas se misturavam também, né? E como que todo mundo cuidava um pouco da roça do outro, né? Então essa cultura da coletividade, né, que é muito forte nos quilombos, que a gente vê presente também muito nas favelas, né? Como cozinheira favelada que é, tem uma coisa que mexeu muito com a Thalita na nossa vivência lá no Ribeira, que é justamente a relação que os quilombos têm com a sua alimentação. Ela saiu de lá inspirada, com ideias e tecnologias para implementar na sua quebrada. É tão gostoso de sentir, ouvir as galinhas, ouvir os passarinhos, sabe? É tudo muito gostoso de sentir, assim, absorver na pele, né? E aí a gente chega e tem uma coisa maravilhosa, que é algo que eu vou levar para minha vida, assim, real, quando eu tiver dinheiro para construir minha casa, é isso que eu vou fazer, que é a cozinha independente da Malvina. O que era aquilo, assim? É uma cozinha incrível. É um fogão a lenha maravilhoso, com uma mesa gigante, assim, para todo mundo sentar e fazer comida e comer também, e beber. E a gente sempre fala, né, sobre essa conexão do cozinhar, né? Como cozinhar é um ato ancestral, como que cozinhar é sagrado, né, pra gente. Então, ter um espaço só para cozinhar, para mim é como se fosse um templo, sabe? Para mim é como se fosse o lugar onde tudo é sagrado, tudo é feito com muito carinho e tudo é feito com muita exclusividade. E esse papo todo de cozinha já me deixa com água na boca, só lembrando do almoço que fizeram pra gente antes de virmos embora, lá na Cooperque Vale. A Rosana vai contar o que a gente vai comer nesse último almoço. Então, a gente vai fazer do almoço hoje, né? O almoço que nós vai dar para vocês vai ser o arroz caipira, da nossa roça mesmo, plantação nossa. Aí tem aqui um repolho, a selga, um tomate, pepino. Vamos fazer uma macarronada, o feijão e uma costela com linguiça, né? É o almoço que a gente está preparando para vocês. Então vamos aproveitar que a gente está na cozinha e descreve um pouco o que você viu em cima do fogão de lenha, em cima da mesa. Eu vi muita cor. Eu acho que eu já posso começar por aí. Eu vi muita cor e isso me chamou muita atenção, porque quando a gente vê muita cor, significa que a gente vê muitas coisas da terra. Porque a terra é o que dá as coisas mais coloridas pra gente, né? Interessante é que toda essa diversidade que tínhamos na mesa, no nosso prato, vem da roça de Coivara, que é o nome popular da forma de plantar que falamos agora há pouco e que dá sentido ao modo de vida nos quilombos. Ela funciona assim: os quilombolas abrem pequenas clareiras na mata para fazer seus cultivos, sem usar fertilizantes e muito menos agrotóxicos, porque a terra rica da floresta já é suficiente. Depois de alguns anos, os quilombolas param de plantar nessa área e a floresta volta, imponente, porque o solo não foi esgotado nem compactado. Essa técnica ancestral já mostrou cientificamente que enriquece o solo, atrai polinizadores e fortalece a biodiversidade. É por conta desse sistema que a floresta está viva e muito presente em toda a nossa viagem pelas comunidades do Vale do Ribeira. Aqui a gente está vendo um tronco caído
Que aos pouquinhos vai se incorporando, né? Como matéria orgânica no solo também. É como se vocês, na verdade, ajudassem a natureza Não, mas é isso mesmo. A gente deixa para ajudar a natureza a agir sozinha. Produzir mais matéria orgânica para a natureza. Diz que não tem melhor adubo do que o tronco quando ele vai sendo comido pela terra, né? Isso. Às vezes a gente montou, faz aquela leira grande, aí depois apodrece tudo ali. A planta dá com uma beleza. Vem que vem. E o papel da cinza na roça de Coivara, como é que é? Então, esse é bom também, né? Porque ajuda também bastante, né? A nascer mais rápido, né? E também para produzir também. Só que deu tipo assim, deu uma chuva, daí já lava. Aí com certeza ela vai para dentro da terra, né? Ela vai infiltrando. Para dentro da terra. Isso vem aprendendo com os mais velhos, né? Quando os mais velhos passando e vão repassando para o mais novo e o mais novo aí continuando. É uma técnica dos mais velhos. E o que é o saber, né? O que é a educação? É ter um diploma? É ter informação? Ou é mais sobre ter conhecimento, mesmo que ele seja transmitido fora dos livros e fora dos corredores das universidades? Né? A epistemologia do outro não é aceita, e ela, quando é aceita, ela é colocada como alternativa. É a medicina alternativa, é a escola alternativa, é a cozinha alternativa, a cozinha rústica. Então é sempre nesse lugar como se o padrão fosse, né, o que o Ocidente diz, e aí tudo que foge disso é outra coisa. Então, assim como a gente vai priorizar na cultura ocidentalizada um ensino da alfabetização das letras, talvez, num outro modo de vida, aprender o tempo das coisas, o tempo da germinação, a inteligência toda que o seu João, quando a gente sentou debaixo daquele pé de goiaba, no final do passeio todo pela roça, a gente sentou embaixo na sombra de uma árvore e ele traduziu, para a nossa forma ignorante de entender, a inteligência dele sobre a roça. Né? Ele falou sobre como importa onde ele vai plantar o arroz e onde ele vai plantar a abóbora. E isso casa muito também com o que a gente estava conversando antes sobre como as coisas todas se misturam nesse ativismo. E eu acho que mistura é uma sensação que eu fico sobre esse modo de vida. Porque você olha a roça de Coivara, e para o olhar ocidentalizado, que está acostumado a ver uma agricultura onde está tudo plantado em linha, você olha aquilo e fala, como é que eu vou saber onde está a abóbora? Que bagunça! E ali não tem bagunça, né? Ali tem uma organização muito ecossistêmica, de um saber ancestral, de onde cada coisa vai bem. Eu lembrei de quando a gente falou sobre uma tecnologia fundamental para manter toda essa vida pulsante. A troca de sementes crioulas. Eu quis saber mais com a dona Rosana como é que isso funciona. E as sementes e as ramas que vocês plantam, vocês compram na loja de agropecuária ou vocês... Como é que é? A maioria das sementes é do mesmo cultivo, tipo esse arroz. Esse arroz eu já vou tirar uma parte da semente para plantar. Para guardar, para mim plantar nesse ano mesmo, né? Que geralmente é setembro em diante, né? Que a gente planta. E quando falta uma semente que você não tem aqui, como é que você faz? Aí a gente procura com as comunidades vizinhas também, né? Eu tenho um arroz que eu plantei lá em cima, que eu trouxe lá de Porto Velho, que é uma comunidade também. Aí eu peguei dele a semente. A gente está assim, sem ar, porque estávamos visitando a roça da dona Rosana, lembra? Ela fica no morro bem íngreme, tinha acabado de chover, estava um lamaçal só. Mas isso não fez nem a dona Rosana, nem a gente desistir dessa visita e principalmente dessa prosa. Então tem mais essa tecnologia, né, da troca de semente. Que vai deixando esses cultivos fortes, né? Que nós temos a troca de semente, né? E é na troca de semente que a gente consegue, às vezes, ver até uma semente diferente. Isso né? é tipo uma feirinha? A troca de semente? É tipo uma feira mesmo, né? A cada passo roça acima, os cestos de palha que a gente carregava nas costas iam ficando mais pesados, com as colheitas que a gente foi fazendo no caminho.
e crescia a percepção de que o trabalho diário ali na roça era duro. Mas lá embaixo, um fogão a lenha já nos esperava aceso e a nossa curiosidade pela cozinha quilombola fazia cada gota de suor valer a pena. Eu queria perguntar uma coisa para vocês assim antes. Queria saber se vocês cozinham porque vocês realmente gostam de cozinhar ou se tem alguma coisa a ver também com a obrigação de cozinhar. Não necessariamente a obrigação ruim, mas a obrigação de cada um tem a sua função e por mais que você não goste de cozinhar, essa é a sua função, cozinhar para as pessoas. Quem nos responde dessa vez é a Malvina, aquela que tem uma cozinha independente da casa, lembra? E quem complementa em seguida é a Luciana. Da minha parte, eu gosto de mexer com cozinha. Eu gosto de cozinhar. Que bom. Eu também gosto. Falando em cozinha, cozinha é comigo mesmo. Eu gosto muito mesmo de fazer comida. E aquele café com batata doce, cará, inhame, aipim, dá uma... Não, só na mesa do café tinha o quê? 4 variedades de raízes? Sim, era 4, né? Aipim, cará espinha. Que é o cará que dá na lindo, mata. Delicioso. Nossa, tinha uma cor vibrante, assim, muito bonita. Batata doce, tava docinha. E o Cana. aipim também, cana. 1000 tipos de banana. Esse é o tipo de alimento que poderia estar na mesa de todos, se a agricultura familiar fosse valorizada no Brasil. Voltamos para o caso da Coperquivale, lembra? Com a pandemia da Covid-19, a cooperativa quilombola teve seus contratos de entregas de alimentos cancelados, os que entregavam comida para merenda escolar. Isso criou um problema não só para os agricultores familiares quilombolas, mas para muitas famílias onde as crianças só faziam 3 refeições por dia, porque 2 eram na escola. Mas a Coperquivale deu a volta por cima. Como? Pediu ajuda a parceiros, que captaram recursos para minimizar esse sucateamento da política pública para a segurança alimentar. Resultado, os quilombolas alimentaram 45 mil pessoas com produtos das roças tradicionais durante a maior crise sanitária desse século. Isso para nós é uma coisa de ficar muito feliz, porque a gente sabe que está trabalhando aqui, orgânico, para levar para a mesa de outras pessoas, né? Isso é uma coisa muito boa, né? E a cooperativa foi a melhor coisa que foi feito aqui para nós, aqui nos quilombos, né? Foi uma coisa muito boa. Pelo menos a gente planta os produtos, tudo que a gente tem, a gente vende hoje. Antigamente não tinha para quem vender, até, né? Mas hoje tudo que a gente planta, vende. Isso é muito bom. É a riqueza na mesa e a riqueza no bolso também. Isso, é bem isso. É, se alimentar e alimentar os outros também, né? É isso que a gente fica feliz. A gente tá, né, colocando alimento saudável na mesa de muitas pessoas, né? Isso é muito bom. E aí vem um ponto interessante. As mulheres quilombolas foram maioria na produção e distribuição de alimentos durante a pandemia. E conversando com a Thalita, eu percebi que a força feminina ali nos quilombos não vem só das senhoras mais velhas, mas também de uma nova geração que já nasceu pronta para lutar e para se fazer ouvir. Eu sou a Rafaela, tenho 24 anos, vou fazer 25 anos esse ano. Sou filha do Osvaldo com a Marlene, lá do Quilombo Porto Velho. Então eu já cresci ali também num berço, digamos assim, né, de lideranças também, né, dos territórios, mas num berço também de muita ameaça, de muita, né, desigualdade, de muitas, né, perrengues que a gente já passou também enquanto comunidade, né. E esse berço eu falo que é o berço do território tradicional também, não apenas familiar, mas da comunidade como um todo, né, porque as experiências elas são coletivas, né. A Rafaela é advogada da EACONE, que é a equipe de articulação e assessoria às comunidades negras, que assessora os quilombos do Vale do Ribeira. Ela mesma viu a própria família ser expulsa do território e morou um tempo fora. Tudo por conta da grilagem, também conhecida como roubo de terras. Ainda assim, ela reconhece que é de uma geração que teve caminhos abertos pelos que vieram antes. Olha aí o Sankofa inspirando o nosso voo outra vez. A gente tem hoje mais de 6 mil comunidades quilombolas no Brasil, e mais de 88 comunidades quilombolas aqui no Vale do Ribeira, entre outros povos e comunidades tradicionais, né, que a gente tem no país.
né, muitas comunidades ainda não foram sequer reconhecidas. Afinal de contas, se a gente quer ter autonomia sobre o nosso território, a gente tem que ter ele nas nossas mãos, né? A gente tem que ter autonomia, realmente tê-lo, né, como a gente poder usá-lo, né? Por exemplo, hoje no nosso território, a gente tem uma parte do nosso território porque a gente fez uma ação, né, teve uma ação, né, que foi feita para que a gente conseguisse retomar a parte do nosso território. Mas a maior parte ainda está na mão de terceiros, né? E isso gera muito conflito interno, inclusive, na comunidade, né? Porque isso afeta áreas para fazer roça, né? As áreas para colocar os animais, né, que a gente cria, né, para construir as casas. Então, muitos jovens, inclusive, né, muitas pessoas, elas moram fora do território. Eu mesma moro atualmente, né, aqui em Eldorado, né, por conta do trabalho também, mas também, né, por não ter áreas disponíveis assim, para a construção, né, de moradias, enquanto não houver essa titulação dos nossos territórios, né? E é essa a importância da juventude estar presente na prosa e na luta, para que a simples ideia de um quilombo continue viva. Foi o que a Regiane Lilian, liderança do Quilombo São Pedro, falou para a gente. Qual é a necessidade do jovem estar no movimento agora, né? A gente vê os nossos mais velhos na luta, a gente percebeu o quão difícil foi chegar agora, estar dentro da comunidade, mesmo assim não ter os direitos básicos, que é o acesso à educação digna, à alimentação, o acesso a inúmeras questões. Quando me perguntam por que eu escolhi estar no movimento, eu até me emociono, sabe? Porque eu compreendo que estar no movimento é você acreditar que ainda há uma comunidade para a gente lutar, né? Vanessa de França complementa. A forma que a gente buscou de a gente estar fortalecendo isso é montando um grupo de mulheres em que nós mesmos debatemos aquilo que nós queremos que venha para nós. Não é que as pessoas, vêm lá de fora, empurram aqui, vocês têm que aceitar. Não, nós não estamos aceitando mais isso. Agora é nós que estamos impondo aquilo que nós queremos, né? Então, só para falar um pouquinho, era isso. A força dessas mulheres do Ribeira ficou reverberando em mim mesmo depois de voltar para casa. E eu trouxe isso para a Thalita na conversa que nós tivemos dias depois da nossa volta. E aquelas mulheres, elas estão invisíveis ou invisibilizadas pelos meios de comunicação. A gente não vê o ativismo que elas fazem com um corpo inteiro, de mulheres que são mães e estavam ali as crianças correndo para todo lado. E elas são mães, elas são agricultoras e elas ainda arrumam tempo para organizar seus encontros e vender rifa para conseguir arrecadar fundos para alugar um ônibus e estarem juntas num lugar discutindo o direito das mulheres quilombola. Então, qual é esse ativismo, né? Ele tem outra cor. Ele está de corpo inteiro. Eu sinto que elas não têm opção de não lutar. Elas lutam porque a luta faz parte do modo de vida quilombola. Eu fiquei muito refletindo esses dias todos, né, desde que a gente voltou, como para mim e para as pessoas da minha bolha, como o ativismo é opcional. A Nilce Pontes, do Quilombo Ribeirão Grande Terra Seca, e liderança da CONAC, nos deu esse parâmetro de que é impossível existir num quilombo sem luta. Acho que é importante, aproveito, já dou um recado junto, né? Que a gente vai afirmar a nossa posição enquanto mulheres, né? Contra a privatização do petário, contra a privatização dos parques, né? Contra a violência, né? Contra a mulher. E também deixar bem claro, né, para esse governo que nós, enquanto mulheres negras, estamos aqui resistindo e persistindo no nosso território e que o Vale do Ribeira é nosso, né? Então, se tem que construir ou fazer qualquer ação dentro do nosso território, nos consulte, principalmente porque nós temos aí o protocolo de consulta, né, que foi elaborado pelas comunidades no sentido de que sejamos ouvidos e sejamos respeitados nos nossos direitos. E os quilombolas do Vale do Ribeira não cuidam só do seu território. Eles também se movem para recuperar o que foi destruído ao redor e além, a Mata Atlântica. Umas poucas mudas, que até então eles começaram a plantar, trazer as mudas para aqui, fazer as mudas. Sei lá, a intenção é plantar em fundo de quintais, alguma coisa assim. Não era nem pensando em comercializar isso, mas aí a procura começou a aparecer, eles começaram a fazer as vendas e acharam que é interessante com as mudas para poder comercializar e foi indo, né? Foi sendo reconhecido, foi aumentando os pessoal, né? Os projetos e tal. E tá aqui, aí 25 anos, né? Mais 25 anos já se passando, aí
a gente comercializando as mudas, umas 12 famílias, né, no grupo, comercializando as mudas. Aí veio a história da semente. No senso comum, quando pensamos em reflorestamento, vem logo a imagem de mudinhas sendo plantadas, né? Mas no Ribeira, o caminho é um pouco diferente e ainda mais efetivo. Os quilombolas, que conhecem aquela mata como ninguém, coletam sementes no chão da floresta para fazer muvuca. A muvuca é uma técnica que mistura diversas espécies de sementes e planta todas de uma vez, para que cada uma nasça no seu próprio tempo, fortalecidas justamente pela diversidade. No episódio 6 da nossa Casa Floresta, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Mas hoje, no papo aqui com a Maria Tereza do Quilombo Nhunguara, a gente já deixa um pequeno spoiler. Até então a gente vendia as mudas, mas não tinha nem observado a mata aí. As sementes, como que seria de determinadas árvores, sei lá, parecia uma semente ou outra, a gente plantava, mas não tinha assim, conhecimento, não procurava saber realmente, né, a história daquela semente ali para poder... Né. Foi aumentando os comércios da semente, chamando mais grupo, né, mais bairro quilombola. A gente está em 4 comunidades agora, né. Todo ano só aumenta, só dobra a quantidade da semente. A luta quilombola é uma luta por um futuro melhor. E o futuro está nas sementes. O trabalho da rede de sementes do Vale do Ribeira, composta por famílias quilombolas, é justamente coletar grão das florestas para recuperar áreas degradadas, especialmente ao longo dos rios. Desde 2017, 42 quilombolas integram a rede. Eles e elas trabalham durante a semana na roça e no sábado e domingo coletam, selecionam e limpam sementes nas comunidades quilombolas de André Lopes, Bombas, Maria Rosa e Nhunguara, nos municípios paulistas de Eldorado e Iporanga. E acabam mobilizando pessoas da família e de suas comunidades para somarem nessa procura pelas sementes do futuro. Elos. É assim que são chamados os representantes dos grupos de coletores e coletoras da rede de sementes. Nome bonito, né? Que nós possamos, assim como o pássaro que representa a sankofa, voltar a ser elo dos diferentes tempos e naturezas. Desde o comecinho da rede de sementes do Vale do Ribeira, os coletores já reuniram mais de 1 tonelada de sementes, de mais de 150 espécies de árvores. Mesmo com essa pandemia que veio aí para atrapalhar um pouco. Mas a semente, ela não sofreu, posso dizer que não sofreu com a pandemia. É uma coisa que mesmo assim teve a procura, a gente conseguiu passar essa semente. Né? E um trabalho que está dando certo, está empolgando os pessoal a coletarem mais. Aqui para o nosso grupo tem mais pessoas interessadas que estão vindo para o grupo. Tem bairros quilombola mais que querem fazer parte também. Tem 3 já em conversa assim, para a gente estar fazendo as conversas dentro das comunidades e trazer para a rede de semente, né? E tem tudo para dar certo, né? Uma coisa que está dando certo, tem tudo para dar certo. E o pessoal coleta na mata das suas próprias comunidades. Sim, sim, Nós aqui no Nhunguara, como a gente tem outras atividades, como trabalha, né? Tem as roças, tem os produtos que entrega para a cooperativa e tal. Então a gente que está aqui, a maioria também tem que plantar, né, alguma coisa na roça, nas hortas. Então o nosso tempo, a gente está dividindo o tempo. A gente não está só na coleta da semente, porque também tem outros trabalhos interessantes. Tem o viveiro, tem a produção das mudas, que a gente precisa também, né, tá ali cuidando das mudas. Então divide um pouco o nosso tempo. Mas é uma coisa, se a pessoa parar e ficar só coletando semente, realmente... As sementes foram enviadas para cerca de 20 municípios nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A muvuca com sementes quilombolas possibilitou a restauração de mais de 20 hectares de Mata Atlântica. Mas foi graças a uma conexão com outros coletores que a cultura da coleta foi potencializada. Aí já veio um convite em si, para fazer uma viagem, para ir lá para o Xingu, o aniversário lá, que estava comemorando da rede de semente lá. 10 anos, né? Foi chegado com o convite, mas um olhava, outro olhava, quem que vai andar de barco, andar de avião, não sei o que, e vai, será?
acabei indo. Então eu vou. E gostou? Sim, e lá foi, né? Tá com aquele povo ali 3 dias, né? 7 dias, acho, de viagem e tal. Ao todo, 3 dias naquela aldeia ali, com aqueles pessoal sentados. É muito pessoal que estava ali, né? Em torno, acho, de 200 pessoas. Experiência muito grande, então a gente viu realmente o potencial, a importância que tinha aquele trabalho com a semente. Aí a gente entendeu que a muda é importante sim, mas não tem como a gente levar tão longe. Aonde que a semente vai? Nossa, 1 quilo de semente você pode fazer muitas árvores com 1 quilo de semente e transportar longe. Então, cabe dentro de uma bolsa, né? É isso. Nossa, uma floresta inteira. As sementes coletadas são comercializadas para parceiros e projetos que atuam com viveiros ou com restauração florestal. No segundo caso, a restauração acontece justamente por meio da muvuca de sementes. Essa cultura gera muita renda, principalmente para as famílias que não conseguem se sustentar apenas com trabalho na roça. Caso da comunidade Maria Rosa, por ser mais afastada. É um trabalho que só acontece graças ao coletivo familiar de cada coletor. Desde que a gente voltou, foi para tentar coletivizar um pouco mais a minha própria vida, né? Observar, pelo menos começar a reconhecer quais são os pontos que tornam a minha vida tão individualista, né? E tão colonizada. E onde eu perco em não me coletivizar. Eu ouvi uma frase há muitos anos atrás que era: antes de você querer mudar o mundo, vai arrumar sua cama. e eu uso isso pra vida desde então, assim. Então eu sempre falo pra você começar pela sua comunidade básica, né? Então começa ali com os seus vizinhos. Eu, por exemplo, só planto em vaso, porque como eu moro em laje, eu não posso plantar direto no chão. Então já torna tudo diferente, né? Então, é como que eu reestabeleço esse contato com a terra para que eu não fique tão distante de uma roça. Exatamente tendo essas experiências, até mesmo para você se tranquilizar de que se você errar, tá tudo bem, você pode tentar amanhã de novo. Maravilhoso. É isso, são tantos aprendizados e eu olho para você, eu vejo muitos conteúdos que você cria e olho a delicadeza com a qual você escolhe os ingredientes da sua cozinha, né? Você tem uma cozinha muito intuitiva e a sua cozinha começa na escolha de ingredientes, então eu fico com a sensação de que uma forma de coletivizar com os quilombos do Vale do Ribeira também está em tentar trazer para onde você mora esses produtos desse sistema. Como é que a gente participa e contribui para o que eles estão fazendo lá? Fazer floresta, fazer comida de verdade, né? Por mais polêmico que seja esse termo, né? A comida que traz a verdade quilombola, né? Então, fico com essa vontade de que a gente possa acessar mais com esses produtos todos, esses alimentos, essa cultura, esse modo de vida e participar, fazer parte disso, assim como o passarinho faz na Roça da Rosana. Não, eles estarem pessoas de 12 das 30 comunidades juntos, ali onde o acesso nem é tão simples, para falar pra gente, assim. O dia todo, né? E quando entrou aquela brisa da tarde, e aí entrou, primeiro vieram os antigos, né, as pessoas mais velhas, contando a história de luta, tudo que eles passaram e que foi construindo essa vontade de estar junto e de ir resistindo, né? Acho que uma frase que ficou para mim é: liberdade é resistência, liberdade é conquista. E aí a gente almoça aquela comida maravilhosa, cheia de cor, cheia de vida, tudo. Nossa, estava tudo muito bom. E eu fiquei assim meio chocada daquelas senhorinhas assim resistindo ali, pleníssimas. Eu já cansadíssima, toda atrofiada, e elas plenas. Conversando, trocando. A sensação passa que elas não dormem. Voar tem vez que é como uma brincadeira, com rodopios, subidas e descidas propositais. Outras vezes é um trajeto sério, por necessidade, em busca de alimentos, melhor lugar para reprodução, migração, sobrevivência. Nós passamos por muitas paisagens hoje, na convocação para percorrer áreas reais, mas no campo do imaginário. Estamos nos preparando para pousar, para aterrissar, com o máximo cuidado,
para que o presente não choque antes do tempo. Ao pousarmos em casa, Thalita e eu recebemos uma caixa cheia de presentes quilombolas. Agora, o pássaro com um ovo precioso nas mãos não é mais uma metáfora, mas algo bem literal. O que eu encontrei lá no Vale do Ribeira, né, em todos aqueles quilombos, foi a liberdade. A liberdade de você poder ser exatamente o que você quer ser e o que você precisa ser para a luta. Porque lá passa uma sensação de que ninguém tem vergonha de lutar, né? Vergonha de ser quem é, a gente sabe que eles não têm nenhuma, né? É isso, eu sou quilombola. Mas eu acho também que não tem uma vergonha de lutar, sabe? Tem uma coisa de, não, isso é nosso, então a gente vai sim atrás disso. E eu acho que aqui na cidade, por mais que a gente já nasça com todas essas estatísticas, né, nas nossas costas e a gente tem que lutar, não tem jeito, na verdade, todas as falas deles, eu ficava com um sorrisão na boca, porque era um sorriso de como se as coisas estivessem sendo compatíveis, sabe? Era um sorriso de caramba. Que legal achar pessoas que pensam exatamente como você pensa. Nosso pássaro pousou. Eu espero que tenha sido uma descida sem impactos. Estamos mais uma vez aterrando aqui na nossa casa floresta. Agora, os sons e céus são os mais diversos, dependendo de onde você estiver, em qual momento do dia for. Experimente abrir a janela. Imagine um pássaro cruzar os ares. Se for um morcego, tudo bem. Sankofa agora também é o que ficou do nosso encontro, na lembrança que de hoje em diante você carrega através dos seus ouvidos. Obrigado ao pessoal do Vale do Ribeira, que foram parceiros e nos acolheram nessa revoada. E mais uma vez agradeço a Thalita Flor por ter feito essa travessia de asas dadas comigo. Esperamos que você tenha gostado. Dessa vez fizemos um voo, mas volte aqui no próximo episódio para saber qual será o novo chamado por outros sentidos, histórias e cômodos dessa casa. Essa temporada da Casa Floresta tem 6 episódios. Tempo suficiente para a gente conhecer e cuidar melhor dos outros que nos acompanham nessa residência. Esse podcast é uma realização do Instituto Socioambiental, o ISA. Acompanhe o ISA pelo site socioambiental.org ou digitando @socioambiental, tudo junto, pelo Twitter e Instagram e sem o @ no Facebook. Nesse episódio, contamos com a parceria da CONAC, da Coperquivale, da Rede de Sementes do Vale do Ribeira e das associações quilombolas do Vale do Ribeira e a EACONE. O podcast Casa Floresta tem o apoio da Fundação Rainforest, da Noruega. A apresentação é de Aline Matuja. Convidada, Thalita Flor. Produção local, Andressa Botelho, Ariel Gajardo, Adriana Rodrigues, Frederico Viegas, Raquel Passinato, Juliano Nascimento, Fabiana Fagundes e Maurício Bizek. Direção-geral, MM Isidoro. Roteiro, João Nin, MM Isidoro, Ariel Gajardo, Bruno Veis, Roberto Almeida e Vitória Martins. Assistente de roteiro, Taline Silva. Edição, Jéssica Correia. Captação no campo, Bruno Agostin e Pedro Hassan. Produção executiva, Guilherme Pinheiro, MM Isidoro, Bruno Veis, Roberto Almeida, Ariel Gajardo e Vitória Martins. Produção, Ampere, por Guilherme Pinheiro e Ana Maron. Relações Públicas, Agência Lema. Ativação, Wyden Kennedy. Realização, Instituto Socioambiental, ISA. Apoio, Rainforest Foundation, Norway.